Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de um salmo que marcou o meu dia de ontem. Marcou meu dia de ontem porque é como se fosse reflexo do que eu tô vivendo na minha vida e reflexo do tempo em que eu tô conhecendo um Deus profundamente maravilhoso, em que eu achava que eu conhecia, mas na verdade faltava um pouco de aprofundamento na palavra, faltava um pouco de amor e de dedicação no meu tempo a conhecer esse Deus maravilhoso. E o que me inspirou a me aprofundar nesse salmo maravilhoso, que é o Salmo 102, se você for procurar na Bíblia da Ave Maria, é o 102, algumas Bíblias ele se encontra no 103, mas eu vou falar um pouco sobre a da Bíblia da Ave Maria, que é no 102, mas como eu estava dizendo, o que me inspirou, na verdade, a vivenciar um pouco desse salmo, a me aprofundar mais na palavra, foi através das obras completas de Santa Teresinha, que é praticamente um diário, é a biografia dela, mas é aprofundado porque te ajuda a entender melhor os escritos de Santa Teresinha, porque naquela época a forma de escrever acabava sendo bem diferente da forma de hoje, mas nos ajuda a compreender melhor o que Santa Teresinha queria dizer com os escritos simples de criança dela, mas que na verdade tem muita profundidade, não é à toa que ela é doutora da Igreja Católica hoje, né? E aí o que aconteceu? Ontem eu comecei a ler a primeira carta, né, do Diário de Santa Teresinha, e ao começar a ler a primeira carta me chamou muito a atenção, foi exatamente esse salmo, porque Santa Teresinha está contando que foi pedido para que ela pudesse escrever um pouco sobre a vida dela, né? Escrever um pouco sobre a história dela, e ela começa nesse primeiro manuscrito, que é o manuscrito A, que é dedicado à Reverenda Madre Inês de Jesus, né? Ela começa sempre assim: História primaveril de uma florzinha branca, escrita por ela mesma e dedicada à Reverenda Madre Inês de Jesus, né? Ela sempre se coloca como a simples florzinha no jardim de Jesus, né? E aí quando ela começa a falar um pouquinho aqui, ela começa a se fazer perguntas, né? Quem é esse Deus maravilhoso? Quem é esse Deus misericordioso? Aí ela começa a perguntar nos primeiros inscritos dela, né? Ela começa a se questionar, né? Por que Deus escolhe alguns? Por que Deus dá alguns dons para alguns? Vamos colocar nas palavras dos dias de hoje, né? Por que Ele concede a alguns alguma coisa? Por que Ele não concede a outros? Por que Ele tem predileção por algumas pessoas e não a outras? Ai meu Deus, mas isso não está errado? Isso não é totalmente errado? Ai meu Deus, é isso e aquilo? Mas na verdade Santa Teresinha, quando escreve isso, é porque ela está entendendo um pouquinho de quem é Deus na vida dela, de quem é Deus na história dela, né? Foi isso que eu compreendi, a minha compreensão sobre tudo isso. Não é o que os outros estão falando, não é o que os outros estão pensando, mas sim sobre a minha compreensão do que eu tô tirando das escrituras que Santa Teresinha fez, né? E aí ela fala mesmo, sabe, que ela se vê num jardim, que é o que Deus dá discernimento para ela, e nesse jardim existem as rosas, os lírios, existem as margaridas, e aí ela vai falando, né, que as rosas têm um perfume especial delas, as margaridas também, os lírios também, entre outras flores. Então ela quer mostrar que cada um, quando Deus dá esse discernimento para ela, Deus escolhe de uma forma especial e o coloca de uma forma especial na vida de cada um. Dá o dom para a rosa de ser a rosa, o dom do lírio de ser o lírio, o dom da margarida de ser a margarida. Então ele dá o dom para nós exatamente assim. Ele dá o dom para mim de fazer uma coisa, viver uma coisa. Ele dá o dom para o meu irmão de ser ou viver alguma coisa. Então depende muito de cada um de nós e também da nossa abertura ao coração de Deus, né? E aí ela vai falando e ela vai usando várias passagens da Bíblia. Não é colocado. Santa Teresinha não fala, eu li a passagem tal, nada disso. Santa Teresinha, ela fala e aí eles colocam do lado onde foi inspirado. Que Santa Teresinha, na verdade, quem são eles? É o Espírito Santo, é Deus Pai, é Deus Filho, que inspira Santa Teresinha a colocar ali do ladinho, né? E aí, o primeiro de tudo foi o Salmo 88, versículo 2, que fala, né? Que ela quer cantar eternamente as misericórdias do Senhor, né? A gente precisa aprender a cantar eternamente as misericórdias do Senhor, porque o nosso Deus é bom e Ele é maravilhoso. E Ele tem misericórdia com o nosso coração. Às vezes a gente se pega perguntando, né? Será que Deus me ama tanto? Será que Deus não me ama? Será que por conta de eu ter feito tal coisa, Deus vai deixar de me amar? E na verdade não é assim. Deus, Ele não tem um caderninho no céu que Ele vai ficar escrevendo lá. Você pecou aqui, eu vou tirar isso de você. Você pecou ali, eu vou tirar aquilo de você. Não, você pecou 5 vezes, então é melhor eu tirar 5 vezes. Ah não, seu pecado foi muito profundo, eu vou tirar isso de você. Não, Deus não é assim. Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia. Ele quer que a gente não permaneça no nosso erro. Ele é um Deus que tem ciúme de nós, mas não é um ciúme doentio, não é um ciúme egoísta como o mundo tem ciúme. É um ciúme
santo. Ai, o que quer dizer um ciúme santo? Quer dizer que Deus, ele tem zelo com a nossa vida, ele tem zelo com a nossa história, ele não quer que a gente se perca no mundo. Então ele tem misericórdia de nós, mas ele nos ensina também que a gente precisa andar nos preceitos e no caminho dele, que é o que vai falar lá no Salmo 102, que eu vou falar para vocês, né? E aí Santa Teresinha continua falando, né, daquilo que ela vive, daquilo que ela experiencia, e aí ela chega lá no Salmo 102, né, que é um salmo maravilhoso que fala assim, o Senhor foi sempre compassivo e cheio de doçura para mim, lento em punir-me e rico em misericórdia. Ela fala que Deus, ele é misericordioso, ele é rico e compassivo de carinho, de amor com ela, e ele é lento para punir porque ele é rico em misericórdia. E é isso que diz esse salmo. É isso que diz o salmo que me chamou a atenção, principalmente no Diário de Santa Teresinha, que esse Deus é um Deus que ele não vai ficar olhando a todo tempo para aquilo que você está deixando de fazer ou para aquilo excessivamente que você está fazendo. Esse Deus, ele quer olhar para o teu coração com amor, com carinho, com misericórdia, ele quer cuidar de você. E quando você vai procurar um pouco mais a fundo, né? Será que esse Deus me ama mesmo? Mas tem como provar isso? Como que eu posso descobrir? Como que eu posso ter certeza que esse Deus me ama tanto e que ele não vai ficar me punindo? Mas acontece tanta coisa na minha vida, eu me machuco tanto, eu tô me ferindo tanto, por que esse Deus não vai lá e põe o dedinho nos meus problemas e resolve tudo? Porque Deus te deu primeiramente o livre-arbítrio. Então você faz o que você quer da sua vida, né? Você vai fazer o que você quer, ele vai olhar o que você tá fazendo e ele vai dizer até pra você, não faz isso que você vai se machucar. Mas às vezes, né, a gente é meio teimoso, né? Totti, mas tudo bem. Então ele me deu o livre-arbítrio, eu faço o que eu quero da minha vida, lembrando que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aí, quando passa o tempo, eu deixo de acreditar nesse Deus, porque eu não consigo ver as misericórdias dele, eu não consigo ver ele agindo na minha vida. Prova pra mim isso. Se você continuar lendo esse Salmo 102, a partir do 9, 10, 11, 12, 13, olha só o que ele fala, né? Começou no 8, que fala, o Senhor é bom e misericordioso, e ele tarda a me condenar porque a sua misericórdia é grande. E aí ele vem e fala assim, ele não está sempre a nos repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Então Deus fica triste quando a gente faz algo errado, fica triste porque dói o coração dele, porque é aquilo que eu falei, Deus, ele é um Deus de ciúme por zelo, é um ciúme santo, é diferente, né? É a mesma coisa que a gente falar que é aquele pai que cuida com amor, aquela mãe que acolhe e está sempre do lado, né? E aí no 10 ele fala, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção de nossas faltas, que é o que eu falei, ele não tem um caderninho lá no céu que ele vai ficar escrevendo lá, pecou aqui, então eu vou te condenar aqui, nada disso. Entenda que ele é um Deus de amor, você precisa colocar isso na sua cabeça, porque tanto os céus distam da terra, quanto sua misericórdia é grande para os que o temem. O que ele fala? Que o céu é distante da terra, o amor e a misericórdia dele é muito maior que a distância entre o céu e a terra. A gente tem dimensão do céu e a terra? Sei lá se tem, mas enfim, se a gente for procurar na física, na química, sei lá onde for, a gente tem que pesquisar isso, a gente tem que entender que o amor dele, a misericórdia dele, ela é muito maior que a distância entre o céu e a terra. Entenda isso, entenda que ele não vai ficar escrevendo entre o céu e a terra o amor dele por você. Não, tá errado isso que eu falei. E aí no 11 ele diz assim, porque tanto os céus distantes da terra quanto a sua misericórdia é grande para os que o temem. Então Deus vem nos falar nesse vídeo, Deus vem nos falar através dessa palavra que o amor dele é muito maior, a misericórdia dele é muito maior que a distância que tem entre o céu e a terra. Então, o que você tem que fazer com isso? Acreditar, confiar, esperar. Você tem a medida do céu e da terra? Você não tem, mas a certeza que você tem no seu coração é que esse Deus é maravilhoso e ele é misericordioso. E aí no 12 ele fala, tanto o Oriente dista do Ocidente, quanto ele afasta de nós os nossos pecados. Então, os nossos pecados, eles não são tão grandes assim que vão nos afastar do amor de Deus. Eles não são pecados que ficam do Oriente ao Ocidente nos distanciando da presença de Deus. Não, ele quer estar do nosso lado. Ele olha para esse pecado e ele fala, sai daí, filho, sai daí, que esse pecado não é maior que a minha misericórdia, que o meu amor. E aí, completando no 13, ele diz assim, ele tem esse amor como um pai que tem piedade dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O filho que é muito amado pelo pai, que é muito querido pelo pai, o pai faz tudo pelo filho. Se o filho for obediente, temer o pai. Temer não é ter medo, é confiar no pai, é sentar no colo de Deus, é ficar lá olhando as coisas, sentadinho no colo do pai, para que a hora que o pai falar, vai e age, ele vai lá e age. Então entenda isso, que
Esse Deus é amoroso, é misericordioso e que Ele jamais vai te abandonar, a não ser que você o queira abandonar. Aí Ele vai insistir em você, pode ter certeza disso, porque Ele não se esquece de ninguém. Como diria Santa Teresinha, né? Deus, Ele não inspira sonhos irrealizáveis na nossa vida. E se Ele inspirou você vivo aqui hoje, você que está acompanhando esse vídeo, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Pode ter certeza disso.